vida com Jesus, tão doce assim, nunca pude imaginar. Tua voz falou ao meu coração, suave como a brisa que vem do mar. E este amor é bem maior que o mundo, um sentimento profundo que invade todo o meu ser. E é tão bom, posso dividir com você um amor tão grande assim, não cabe todo em mim. Que a paz de Cristo reine em cada coração. Hoje, nós vamos meditar dentro do tema o renovo de justiça. Renovo na Bíblia, esta palavra na Bíblia, geralmente significa um novo começo, um novo crescimento ou uma nova vida espiritual. É frequentemente associada à ideia de renovação, restauração e transformação. Na profecia bíblica, Isaías capítulo 11 e outras palavras que aparecem essa profecia, ela é para a nossa geração escatológica e significa a representação da esperança, a promessa de um futuro melhor e a renovação da fé. Renovação é a ação ou efeito de renovar. É a ação de fazer com que algo fique como novo. Ato de se modificar para melhor novamente. Sinônimos para renovação: modificação, alteração, mudança, restauração, reforma, remodelação, reestruturação, transformação, reformação, reorganização e inovação. Eu vou ler aqui Isaías 11, capítulo 1, que fala sobre esse renovo, tá? É uma profecia para a geração escatológica e aparece em alguns textos da Bíblia. O renovo justo, o renovo de justiça. Também está ligado, o Senhor é a nossa bandeira, está ligado à mesma profecia. Isaías 11, 1 diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E das suas raízes um renovo frutificará. Frutificará. Isso aqui está relacionado à bênção da multiplicação, né? Aqui vai frutificar muito, muito, muito mesmo, conforme o crescimento da pedra de Daniel 2. A pedra vai crescendo e ali significa os frutos, frutificar mesmo assim de forma surpreendente, sobrenatural, com a estratégia dada pelo próprio Deus. Veja que das raízes, raízes significa remanescente. Remanescente também significa uma raiz. Para tentar explicar melhor, é como se fosse um tronco cortado, já morto. A pessoa olha e pensa que não tem nada, mas a raiz lá no fundo está viva e ao cheiro das águas brotará. Então, remanescente é um resto, uma semente santa. E geralmente Deus sempre recomeça a história por meio dos remanescentes. Deus deixa um resto, esse resto preserva a fé, Deus preserva esse povo, zela, cuida, e através deles, da história deles, recomeça a história da humanidade. E essa história que eu conto também é assim, vai recomeçar através dos remanescentes escatológicos, ok? Até aqui? Vamos continuar o nosso estudo. Deus promete trazer justiça e salvação para o seu povo. Eu vou ler Jeremias 33, 14, 15 e 16. Você quer ler comigo? Ou você prefere só ouvir a leitura? Jeremias 33, 14, 15 e 16, ok? Fala sobre isso também. Jeremias 33, 14, 15 e 16 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Renovo de justiça. Renovo justo. E ele fará juízo e justiça na terra. O que ele fará? Juízo e justiça na terra. 16, naqueles dias Judá será salvo, Jerusalém habitará seguramente. Este é o nome com o qual Deus o chamará. O Senhor é a nossa justiça. Esse é o nome qual o próprio Deus chamará. O Senhor é a nossa justiça. Porque quem faz justiça? Deus. Quem é o juiz? Deus. Somente Deus bate o martelo. Mas ele usa pessoas. A questão é a conexão de Deus com as pessoas. Deus, ele fará só o impossível. O que é possível cabe a nós. Então, assim, a história é soberania divina e responsabilidade humana andando juntas, entende? Eu tenho que fazer a minha parte para dar tudo certo.
E Deus fazia dele, assim como as pessoas, cada cristão, cada ungido, cada ungida que Deus escolhe. Então, a pessoa faz a sua parte, desculpe, e Deus a parte dele. Cabe a Deus só o impossível, mover o sobrenatural. O possível as pessoas devem fazer. Deus sempre gostou de interagir com o ser humano. Na história da humanidade sempre foi assim. Né? Deus faz só a parte dele e as pessoas devem fazer a sua parte. Deus é um Deus de relacionamento, Deus gosta de se relacionar. Por isso que na Avivai ele decidiu apresentar-se como Deus amigo. Esse lado amigo de Deus é o lado que eu conheço. Né? O Abba Pai é ao mesmo tempo um amigo íntimo mesmo. Então, Deus ele quer se mostrar sim para a humanidade. Tem um detalhe também que ele me falou, que ele quer fazer, somente através dessa história que eu conto, somente através, Deus vai mostrar a sua essência em profundidade, o seu caráter. E ele foi claro em explicar. Ele quer, assim, desmascarar, fazer cair por terra toda a ideologia satânica, que é o calvinismo, que distorce o caráter dele e espalha por aí, dando um nó na mente das pessoas, através de livros, de cursos, porque é uma ideologia que fala mal do próprio Deus. Deus uma vez abriu o coração e fez um desabafo para mim. Ele me falou com todas as letras: eu estou triste. Me calei durante muitos anos, longos anos, porque foi espalhando como um câncer maligno a ideologia calvinista. É completamente contrário ao cristianismo bíblico. Deus começou a ministrar para mim e me falar com todas as letras que calvinismo é satanismo disfarçado de cristianismo. Isso é gravíssimo, porque no Brasil e no mundo todo está cheio. Então, um pastor calvinista, ele não está pastoreando, ele está fazendo uma lavagem cerebral na mente das pessoas. A verdade é essa, ele acreditou nas heresias, abraçou as heresias e espalha isso por aí. É gravíssimo, porque o rebanho está comendo esse alimento estragado, podre, acreditando que é assim. Gente, uma coisa é alguém falar mal de alguém, impossível ninguém falar nada nunca. E outra coisa é falar mal de Deus, é tentar destruir o caráter de Deus, é tentar criticar o comportamento de Deus. A ideologia calvinista faz isso de forma disfarçada ou aberta, mas faz. Então Deus ele está indignado com isso e ele vai desmascarar todos. Através da história que eu conto, Deus quer que eu fale como ele é, de fato e de verdade. Falar sobre o seu ciúme santo, o seu zelo, a sua tudo. Mas como é a essência de Deus? Deus se mostra como Deus amigo, como Abba Pai. E mostra suas características exatamente como é. E ele faz isso há 20 anos no Ministério Avivar. Então Deus quer o relato. Relate, fale. Sabe, ele quer mesmo que mostre o Deus vivo e verdadeiro. Quando ele fala o Deus da Aviva, ele diz o Deus vivo e verdadeiro. Ele disse para mim: eu sou Deus, eu criei os céus e a terra. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então eu sou amiga de Deus e falo em nome dele, entende? E assim, tem que ter coragem mesmo, tem que falar contra as heresias, tem que pregar a verdade mesmo. Tem muita oposição, tem perseguição, tem, mas Deus quer que fale a verdade. Não é para atingir A, B ou C, nós estamos falando de ideologias e não de pessoas. Ideologias satânicas, infernais, que prejudicam. Olha o mundo como está, gente, está um caos. E as pessoas preocupadas em espalhar heresias em um momento como esse, criar clima de competição, alimentar inveja no coração. Gente, tudo demais é sobra, entende? Deus é longânimo, mas a paciência de Deus tem um limite. É o significado das 7 taças da ira. Quando enche as 7 taças, a paciência de Deus chegou ao limite. É longânimo, mas tudo demais é sobra. O mundo está uma bagunça, uma quantidade absurda de pecado. Tem cidades que estão semelhantes a Sodoma e Gomorra. Parece os dias de Noé. Está um absurdo e muita gente não enxerga, ou enxerga e não quer enxergar, não acredita, não se importa. Deus manda as advertências e tem gente que faz piada, ignora as advertências do Senhor, seguida de provas. Deus fala através da Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. E muitas vezes Deus mostrando na palavra e as pessoas assim. Chega um período na história que a paciência de Deus chega a um limite e aí ele começa a derramar a sua ira. Entende? Então, vamos continuar aqui, né? Diz respeito a um período e um lugar de salvação. Nós estamos falando do renovo, tá? Voltando ao assunto do renovo, diz respeito a um período e um lugar de salvação e segurança. Diz respeito a um vínculo perpétuo com Deus, ligada à profecia da nova aliança. Está ligada diretamente à profecia da nova aliança. O renovo de justiça, o Senhor justiça nossa, diz respeito a um tempo, uma promessa, uma pessoa e
um melhor período da história da humanidade. Tudo isso está dentro do contexto dessa profecia. A renovação e restauração do jardim perfeito de Deus, a comunhão plena e harmoniosa com o Criador, os sonhos de Deus sendo realizados em parceria com o ser humano, entende? Agir em parceria com Deus, em conexão direta com o Criador. Gente, isso é lindo demais, não tem preço, não tem preço. O que tem de mais lindo, sublime e extraordinário que pode ser vivenciado pelo ser humano. Mas antes de dar continuidade aqui, eu gostaria de orar pelo avivamento e em seguida, né, entender melhor essa profecia do renovo. Mas antes disso, eu fiz apenas uma abertura aqui. Eu gostaria de fazer essa oração. Eu tenho o temor de Deus, tem assunto sério. Deus voltou a falar comigo, a continuação do desabafo dele, assunto muito sério, que eu tenho dificuldade de falar, e confesso para você, eu tenho, sobre juízo, sobre ira, sobre castigo. Eu fico um pouco assustada com essas coisas. Cléia, Deus te assusta? Não. Deus me surpreende. As pessoas me assustam, as pessoas malvadas me assustam, e eu tô no mundo cercado de gente. Teve um tempo que eu ficava tão assustada com as pessoas, eu me afastava, até hoje eu me afasto. Toda vez que eu me sinto pressionada, eu me afasto da pessoa ou do grupo. Eu não gosto de pressão, eu gosto de escolher, de decidir. Eu amo o meu livre-arbítrio, entende? E assim, eu fico assustada com a maldade do ser humano. Com Deus, não. Deus pode estar irado, Deus pode falar o que for. Deus fala, eu estou irado. Deus, o Senhor é fofo, eu vou encher o Senhor de abraço. Então, não importa como Deus se apresenta, Ele continua fofo. A ira é pedagógica, a ira é santa, a ira é para nos corrigir, Ele é santo, Ele é perfeito. E eu não aceito que ninguém fale nada contrário de Deus. Na Avivar não fala, que eu não aceito. Ah, Cléia, cada um fala o que... Não. Se for para criticar o comportamento de Deus, eu vou convidar a pessoa com muita educação em cima do salto para se retirar da Avivar e tranco cadeada. Eu não admito. Ah, mas Deus não precisa de advogado de defesa. Eu sei que não, Ele não está pedindo para ninguém fazer isso. Eu quero fazer isso porque eu adoro o Deus que eu sirvo e eu conheço na intimidade. Ele é perfeito, não existe falha no comportamento de Deus. E tem gente que insiste em falar mal de Deus, em distorcer as escrituras. Tem gente que insiste mesmo, tem gente que fica com raiva. Quando eu vou falar sobre, tem gente que fica com raiva. Os outros textos distorcem. Não, Deus age assim mesmo. Na Avivar eu não aceito. A Avivar é um lugar consagrado a Deus. Ou você fala bem de Deus, exalta a pessoa de Deus, engrandece a Deus, ou é melhor nem falar nada. Porque para criticar a Deus, no espaço da Avivar eu não aceito mesmo. E eu sou determinada para algumas coisas na minha vida. Eu não aceito. A pessoa vai me ver e diz, Cléia, você é tão doce e carinhosa, está falando de forma dura? Sim. Se a pessoa insistir em falar mal de Deus, eu vou repreender com dureza. Eu não admito. Ele é perfeito, não existe falhas no comportamento do Criador. Entende? Então, eu vou orar, consagrar esse vídeo ao Senhor, orar pelo avivamento e dar continuidade ao nosso estudo de hoje, tá? Senhor Deus, Pai perfeito, Pai bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia. Louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome. Deus, na tua ira, lembra da misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu entendo, Senhor, como o Senhor se sente. Sim, Senhor, eu compreendo os teus sentimentos, mas eu te peço ainda assim, tem misericórdia. Deus, para cada pessoa que confessar os seus pecados, inclina os teus ouvidos e escuta o pedido da pessoa. Para cada um que se arrepender do mais profundo da alma e do coração, em nome de Jesus. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus por mim, pela minha família, pela comunidade Avivar, por Irecê, pela Bahia, pelo Brasil, pelo mundo todo. Deus, verdadeiramente o mundo está um caos, uma bagunça, e só o Senhor pode reverter essa situação. Somente o avivamento da tua parte pode mudar tudo. Ó Deus, aviva os corações. Aviva a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Reaviva, acende a chama do amor, em nome de Jesus. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda direita. Em nome de Jesus, usa-me como instrumento de bênçãos em tuas mãos. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, fala através de mim nesse vídeo. Eu consagro ao Senhor esse vídeo. Em nome de Jesus, eu consagro ao Senhor, Deus, que venha gerar fé, que venha gerar valor. A fé vem pelo ouvir a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu sei que a mensagem é de juízo, Senhor, mas eu conheço o Deus que eu sirvo, um Deus misericordioso e que o coração derrete quando alguém chora, quando alguém se arrepende, quando alguém abandona o pecado. Em nome de Jesus, Senhor, toca nos corações, sensibiliza.
para que as pessoas compreendam e enxerguem os teus mistérios, Senhor, em nome de Jesus. E compreenda, Senhor, o teu comportamento e venha querer te conhecer, querer te buscar, querer jejuar, orar, ler a tua palavra e estar no centro da tua vontade. Oh Deus, é maravilhoso viver no centro da tua vontade. É maravilhoso ouvir a tua voz e te conhecer. Oh Deus, mostra-se para a humanidade conforme o Senhor tem prometido, que o conhecimento do Senhor vai se espalhar como as águas cobrem o mar. Oh Deus, em nome de Jesus, mostra-se para a humanidade a tua essência verdadeira como o Senhor é. Certamente as pessoas irão se apaixonar por ti, pois tu és a perfeição absoluta em forma de um Deus. Não existe erros no teu comportamento, Senhor. Não existe falhas no teu caráter. Deus, tu és perfeito. É um Deus apaixonante, cativante, meigo, doce e bem fofinho, fofinho mesmo, Senhor. O Senhor é um Deus fofinho. Eu te adoro na beleza da tua santidade e consagro esse vídeo ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, vamos continuar o nosso estudo, tá? Eu vou ler Apocalipse 21, do 4 até o 27. Porque eu acho que eu já comentei o versículo 1, 2 e 3 do Apocalipse, então eu vou comentar do 4 até o 27. Primeiro ler, tá certo? E vou comentar cada versículo. Apocalipse 21, que tem por tema o novo céu e a nova terra, a partir do versículo 4, diz assim: E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Veja bem, ele disse: Escreve. A experiência de João na ilha de Patmos, ele sempre ouviu uma voz dizer: Escreve. Tem um momento que ele disse na voz dos trovões: Não escreva. Aquela parte é um segredo, um mistério de Deus entre João e Deus, mas quase tudo escreve. Então, Deus, ele manda a pessoa escrever. É importante o registro escrito. Você sabia que João só ficou vivo, permaneceu vivo na ilha de Patmos, e ele foi o último que ficou vivo, porque ele tinha que escrever o Apocalipse. Ele tinha que escrever o registro escrito, então a missão dele era essa. Ele já velhinho naquela ilha, naquele sofrimento, era para escrever o Apocalipse, a importância que tem para os nossos dias. Então, assim, do mesmo jeito que Deus age hoje, ele diz: escreve, tem que escrever. Ele manda escrever, inclusive a minha com frequência. Escreva, escreva. Fala assim comigo. Ele me usa muito nessa área da escrita. Continuando aqui, eu li esse aqui. Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Aí João teve essa experiência maravilhosa, né? Em forma de visões. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Eu já fiz um estudo sobre o lago de fogo, está no canal, e foi Deus que me deu discernimento. Versículo 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que é de Deus, descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas suas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre eles, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do nascente tinha 3 portas, do lado do poente 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com uma cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro e transparente.
E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônia, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto e o duodécimo ametista. É o nome de pedras preciosas, né? Para, assim, mostrar a preciosidade da cidade e desse período aqui, que mostra o que Deus fará em breve. Versículo 21. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus tem iluminado, e o Cordeiro a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ele a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão nem de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra lida. Antes de comentar o texto, eu vou te pedir licença mais um minutinho, eu já volto. Só um minuto, para gerar expectativa no seu coração. Pronto, voltei. Ainda no período do juízo final, o juízo de Deus acontecendo nos 4 cantos do planeta Terra, Apocalipse capítulo 20, dos versos 1 ao 15. Neste mesmo período da história, Deus sonha em restaurar a humanidade, começando com um cenário de jardim, com semelhanças ao Éden, um jardim espiritual. Presta atenção, é espiritual esse jardim do Éden de Apocalipse 21, tá? E o reflexo do cumprimento dessas profecias se seguirão assim. Deus vai limpar as lágrimas dos olhos e dar motivos de sorriso e alegria. No lugar da dor será refrigério, gozo na alma e satisfação em Deus. Apocalipse 21, 4. Eu vou falando as referências e depois, se você quiser ler, tá certo? Deus fará novas todas as coisas. E aqui diz respeito à profecia do renovo de justiça. Apocalipse 21, 5. Deus nos mostra que aqui é o ápice da história e oferece água viva diretamente da fonte. Isso significa vida, vida plena em Deus, vida restauradora, uma paz de espírito, uma alegria na alma. E Jesus disse: e eis que eu vim dar vida e vida em abundância. Então é vida abundante que Jesus nos oferece. Contentamento na presença do Senhor. Apocalipse 21, 6. Preste atenção que aqui Deus nos apresenta uma condição. Quem vencer, isso fica bem claro que nem todo ser humano vai experimentar isso. Uns serão recolhidos antes do cumprimento dessas profecias e outros, infelizmente, irão para o lago de fogo. Infelizmente, gente, tem muita gente que vai para o lago de fogo. Lago de fogo é uma escolha pessoal, certo? Deus não joga a pessoa lá, vou jogar e pronto. Eu determinei essa pessoa para o lago de fogo. Não é assim, não. É escolha pessoal. A pessoa foi porque escolheu ir. É assim. Quem vencer, né? Uns serão recolhidos antes, e como eu disse para vocês, agora eu acabei de ler as profecias, outros infelizmente irão para o lago de fogo. Pois Deus é justo e faz diferença entre joio e trigo, justo e injusto, bons e maus. Na avaliação de Deus, isso também tem a ver com escolha pessoal, acabei de explicar. Ó. Pois no juízo final, as obras também serão consideradas por Deus, as obras e a fé. Deus considera também os aspectos comportamentais, as escolhas pessoais e as obras e a fé. O juízo final é assim, na avaliação final de Deus é considerado isso também, certo? Apocalipse 21, 7. O versículo 8 aparece a lista de quem vai para o lago de fogo. Considere o fato de que os dois que inauguram são as duas bestas, a que emerge do mar e a que emerge da terra. Eles são 2 brasileiros calvinistas e sobre o destino dos dois, Deus bateu o martelo e o que ele decidiu está no vídeo que foi postado no dia 2 de julho de 2023, nesse mesmo canal. Então, assim, Deus já revelou o nome das 2 pessoas que representam a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, os segredos do coração, já se sabe quem é, e eu posso afirmar aqui para vocês, são 2 calvinistas, para que vocês tenham ideia da gravidade, né, da ideologia calvinista. Eles são a besta que emerge do mar e a que emerge da terra. Cada um representa um homem brasileiro,
da esfera religiosa. A besta do mar não exerce tanta influência, mas a da terra, muita, muita influência. A da terra é aquele mesmo que diz que tem chifre como de cordeiro e fala como de dragão, ou seja, apresenta-se como um cristão verdadeiramente genuíno, e o mundo quase todo acredita nisso, e na verdade é um falso profeta, é um herege. E aí Deus já bateu o martelo em relação aos dois e ministrou para mim no vídeo que foi postado no dia 2 de julho de 2023 nesse canal. No finalzinho do vídeo tem lá o que é que vai acontecer com essas duas figuras que o próprio Deus falou em detalhes. Então veja que é o período de juízo. É bênção, mas também castigo. Bênção para os justos e castigos para os ímpios. Dia do Senhor no Antigo Testamento representa isso, um período, e não um dia, um período na história, de bênçãos e castigos. Então, Deus, ele faz essa intervenção para abençoar e também castigar. Deus pesa a mão. Deus é amor, mas também é justiça. Eu falo direto. O lado da justiça divina é ignorado por muita gente que pensa que Deus é só amor, amor, amor. Deus é justiça também. É muito importante aprender a temer a Deus, a respeitar a Deus, porque ele pesa a mão. A Bíblia diz, terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Terrível coisa. A expressão a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, significa o ideal de Deus, os sonhos de Deus, a vontade de Deus. E ele próprio entrando em parceria com o ser humano. Aqui significa uma conexão íntima, diz respeito à amizade com o Criador. É semelhante ao relacionamento de Adão e Eva com Deus antes da queda. Pense que maravilha. Antes da queda, aquela intimidade, o relacionamento íntimo mesmo, próximo mesmo. A comunhão com Deus sendo restaurada, tempo de renovo, de tudo novo, tudo diferente, tudo melhor. Apocalipse 21, 10. Leia Apocalipse 21, 10 e veja como diz isso. A glória de Deus em Apocalipse 21, 11, a parte A é a sua Shekinah, sua glória, quase que visível, palpável. É a formosura de Deus sendo contemplada pelo ser humano. É o Deus de relacionamento interagindo com a sua criação. O número 12 aparece várias vezes no versículo 12. Olha, eu não estou falando aqui para você em numerologia, acreditar em números de sorte, não, porque isso é superstição, tá? Mas a Bíblia fala dos números e tem mistérios de Deus por trás do significado dos números. Por exemplo, o número 7 na Bíblia é o número da perfeição, considerado como o número de Deus, o número da perfeição. Significa também completamente, totalmente, né? Então, tem uma simbologia para você entender. E o 12 vai aparecer aqui várias vezes, várias vezes. O 12 significa o governo, governo perfeito de Deus, significa perfeição governamental. Significa o povo de Deus reunido e, ao mesmo tempo, perfeição governamental, que é a teocracia. Certo? O governo teocrático de Deus. O número 12 aparece várias vezes no versículo 12. 12 na Bíblia é o número do povo de Deus e representa também o número do governo perfeito. É o governo teocrático totalitário, representado também pela pedra, Daniel capítulo 2. A pedra você já entende, né? Se tiver alguma dúvida sobre o significado da pedra, pode me perguntar no WhatsApp que eu explico, tá? Repare que na cabeça da mulher, em Apocalipse 12, a mulher que representa a figura da protagonista carrega uma coroa com 12 estrelas. O número 12 não é por acaso, tá? 12 estrelas que são representadas por 12 promessas. As 12 não é por acaso essa mulher que representa uma peça-chave para o recomeço da história. As promessas representam também mensagens e advertências de Deus, os cuidados do Criador e a forma que o próprio Deus enxerga. Portanto, naquele contexto de 12 promessas, tem a forma que Deus enxerga, tem tudo. Se você prestar atenção, você vai ver. Significa as 12 estrelas que está na coroa que ela está usando em Apocalipse 12, capítulo 1, tá? O 12 aqui é o governo perfeito de Deus, que vai começar no momento que implantar a pedra de Daniel capítulo 2. A pedra é um projeto de Deus que foi compartilhado por Deus com a sua remanescente, que esta mulher carrega as 12 promessas. Então, Deus compartilhou com essa mulher. Será? Quem é essa mulher? Será que dá para identificar? O número 12 se repete no versículo 14 de Apocalipse 21. O versículo 18 descreve algo relacionado ao futuro da cidade amada, que é Erecê, cidade de ouro, semelhante a vidro puro, é a preciosidade, né? É a preciosidade, verdade, pureza e transparência, que reflete a imagem do próprio Deus, que é o construtor dessa cidade, diz respeito ao alicerce espiritual. É a base espiritual, o alicerce espiritual.
A base é o trono de Deus. É Deus sendo o rei e juiz, dando as coordenadas para tudo. Até agora tá claro? Tá dando para entender? O alicerce de pedras preciosas, metaforicamente falando, diz respeito ao capricho do próprio Deus e sua dedicação em relação a essa cidade, que foi escolhida de dedo por Deus para começar o avivamento. Apocalipse 21, 19 a 22. Veja o versículo 23. Diz que a cidade não precisa de sol nem de lua, é porque a glória de Deus que a representa. O próprio Deus iluminando a cidade toda. O Cordeiro é a sua lâmpada, ou seja, Jesus Cristo, o principal da história. O que venceu a morte, hoje vive e reina eternamente. Amém. Jesus é a estrela dessa história. Ele é o principal da história, tá? É Jesus. Tudo isso é para refletir a glória de Deus através de Jesus. Somente através de Jesus nós temos livre acesso ao Pai. Ok? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O único caminho, a verdade e a vida. Porém, todavia, essa figura escatológica que aparece na figura feminina, ela não é assim uma mulher. Claro, como não? Ela não é. Não. Ela é a mulher. Ela é única aos olhos de Deus. No período de Noé, Noé era considerado o melhor amigo de Deus aqui na Terra. Deus também tem melhores amigos. Nós podemos ter melhores amigos, isso não é pecado, isso não é acepção de pessoas. Então, no período de Noé, Deus achou graça, né? Noé achou graça aos olhos de Deus, agradou-se e só tinha Noé. A Bíblia deixa claro, no período não era só Noé, assim. Então Noé era o melhor amigo de Deus, das pessoas da Terra. Na geração escatológica, é uma figura feminina. Por isso ela não é uma mulher qualquer. Ela é a mulher na avaliação de Deus, entende? Ela não é melhor do que ninguém, Deus não faz exceção de pessoas, mas Deus tem amigos íntimos. Então, ele considera muito a amizade. E eu falei para vocês em outros vídeos, quando Deus considera a amizade, gente, é impressionante o zelo, o ciúme. Deus é ciumento, Cléia, sim, muito, muito. Deus é ciumento, muito, mas é ciúme santo, no sentido de zelo. É muito, muito zeloso, zeloso demais. É totalmente diferente do ciúme carnal prejudicial que tem aqui entre as pessoas na Terra, né? Que o ciúme carnal manipula, prende, escraviza e até mata. Pessoas com ciúme carnal até manda matar, porque pensa assim, se ela não pode ser minha, não vai ser de ninguém. Muitas pessoas que separam no casamento porque a mulher não suportava mais, que apanhava demais e que sofria humilhação, separa. O ex-marido manda matar e diz, se ela não pode ser minha, não vai ser de ninguém, porque não aceita o término do relacionamento. E muitas vezes espancava a mulher. Então, assim, passa sempre na televisão, isso aí eu já vi vários casos. Então, esse ciúme carnal, ele mata, escraviza, proíbe a mulher de fazer tudo. Eu falo a mulher porque a maioria dos homens que agem assim, é muito raro uma mulher se comportar dessa maneira. Esse ciúme carnal e doentio possessivo é mais nos homens do que nas mulheres. É terrível. O ciúme de Deus, o ciúme santo, é zelo, mas é tanto zelo que foge à lógica. Você não entende como é que pode. É um zelo grande demais. Repare que Moisés, que era a pupila dos olhos de Deus, ele não se importou com as críticas de Miriam e o irmão dele. Ele próprio disse, Deus, ela vai ficar leprosa. Ele próprio orou pelos dois. Ou seja, o próprio Moisés, que estava recebendo a ofensa, nem ligou. E Deus, por que não tem medo de falar contra o meu servo? Então, assim, se a pessoa não importa ainda assim, Deus não importa. Eu não quero que fale. Você nem imagina como é. Se a pessoa ficar assustada e chorar, e ficar com o emocional abalado, eu não estou falando por dengo, por chorar, por qualquer coisa, não. Mas porque aconteceu algo grave demais, Deus vai pedir contas porque você assustou, porque você maltratou. Deus pede contas e toma vingança, porque é um zelo, é semelhante a um boi, quando está numa arena, quando vai para cima. Eu tentei dar esse exemplo para explicar, porque eu entendo como é, mas na hora de explicar eu tenho dificuldade, porque não tem lógica mesmo. É um zelo, assim, sobrenatural, um ciúme santo, é incrível como Deus age nesse sentido. Ok? O versículo 24 afirma que esta cidade será a cidade de referência. Ela será visitada por pessoas, despertará curiosidades e interesses em conhecer mais a Deus e o que Ele está fazendo nessa cidade. Então, está claro o versículo 24, você vai ver, a cidade vai receber realmente visitas, pessoas vêm, vai chamar a atenção, porque essa cidade será a cidade do avivamento, a cidade amada. A partir dela será espalhado, mas Deus quer e decidiu e bateu o martelo e decretou. Começa a endurecer mesmo. O grandioso avivamento será espalhado a partir dessa cidade e é também a partir dela que começa a limpeza do mundo que Deus decidiu fazer. A limpeza por meio do juízo. Ezequiel 38, 39 mostra claramente essa limpeza. Eu já fiz um rápido estudo sobre isso recentemente, mas ela mostra a partir
Ramoná, a partir daquela cidade, Irecê começa a limpeza da terra. E a limpeza é por meio do juízo, limpa o caminho por meio do juízo. É a mesma metáfora de ceia das aves, que aparece em Apocalipse 19 e em Ezequiel 39 também, é a ceia das aves, ok? Versículos 24, 25 e 26. E no versículo 27 diz: E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Veja bem, não pode entrar nada que contamine, que envolva mentira, falsidade, heresia, maldade. Não pode. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que for puro de mãos e limpo de coração. Pureza de criança, porque Deus é puro, Deus exige santidade. Deus não pede, por favor, será que você pode ser santo? Não, ele exige ser de santos porque eu sou santa. Ele exige santidade. E o caminho estreito de renunciar. O caminho de santidade é de renúncia. Ou você decide renunciar, ou você não está apto para andar nesse caminho e vai ficar de fora, porque Deus não vai obrigar ninguém. Deus não vai abençoar ninguém na marra. Se não quiser, tem que ficar de fora. Deus se mostra seletivo. Por quem entra na cidade, não entrará coisa alguma que contamine, não pode entrar o pecado. Deus exige santidade, pureza de coração. Quem comete qualquer forma de abominação ficará de fora, ou seja, idólatras, hereges, mentirosos. Deus tem um livro chamado de Livro da Vida, com os nomes, pois Deus, conhecendo o futuro todo como ele conhece, ele já sabia, né, que ia escolher o Lago do Fogo. Ele sabia quem ia escolher o Lago do Fogo e quem ia escolher o caminho de santidade. Quer escolher a vida eterna, né? E quem escolhe a vida eterna? Deus te oferece hoje a opção de escolha. Ele te deu livre-arbítrio. Você pode ter uma vida plena em Deus ou um futuro de tormento eterno. O inferno é real, o céu é real. E o futuro, Deus permite que cada um escolha o seu. Cleia, Deus permite mesmo? Deus permite. Sim, que cada um escolha o seu. Então, vamos provar na palavra? Vamos lá. Você sabe que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo, ele é imutável, não é? O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo, ele não mudou e não muda nunca. Deus não muda, não é como ser humano, que vive sempre mudando. Deuteronômio 30, 19 e 20 diz assim. Deuteronômio 30, 19 e 20 diz: Os céus e a terra, como hoje, por testemunhos contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos seus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que eles havia de dar. Amém? Escolhe, pois, a vida. Veja bem. Deus dá as coordenadas, Ele inspira, Ele toca no coração, Ele cria situações, Ele faz isso tudo, entende? Mas Ele não obriga ninguém. Quem obriga, quem é manipulador, quem trata como fantoche, é Baal. É Baal que é assim. E Deus é o oposto de Baal, é o oposto. Então, assim, Ele de fato, de verdade, é esse Deus amigo. E Ele vai mostrar isso. Está mostrando e vai continuar mostrando. Quem quiser, Deus estende as mãos. Eu quero ser o teu amigo. Você quer? Gente, como negar isso? Como negar ter amizade com Deus? Como negar ter diálogos com Deus? Conhecer a essência de Deus? Gente, não tem condição, não. Só mesmo uma pessoa muito cega mesmo. Uma pessoa muito dominada pelas trevas para rejeitar Deus, para cuspir na face do Criador, para pisar nas pérolas de Deus, não é verdade? Então, Deus é esse Deus maravilhoso que eu falo assim dele. Eu não me canso de elogiar Deus, eu não me canso, porque eu sou apaixonada pelo Criador. Eu vou te pedir licença mais um minutinho. O capítulo de hoje ainda não acabou. Tchan, 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 tchan. Bom, agora Deus quer que fale sobre o seu ciúme santo, que é o zelo sobrenatural pela menina dos seus olhos, né? Recentemente eu fiz estudos, já escrevi texto sobre isso, já tentei explicar, né? Que é uma parte do corpo de Cristo específico e não um grupo todo. Pupila dos olhos de Deus.
Para compreender o que se passa e como Deus se sente, é importante relembrar parte do desabafo que Deus fez, né? No último vídeo, bem no finalzinho do seu argumento, ele falou: muita gente vai gemer, sofrer, chorar e será tarde demais. Isso está no último vídeo. Se você quiser confirmar, pode ir lá e ver. Muita gente vai gemer, sofrer, chorar e será tarde demais. Aí eu até falei, gente, é uma palavra de advertência. E eu me lembro que Deus disse: explique com suas palavras. Aí eu utilizei meus argumentos e expliquei. Ainda no mesmo vídeo, postado no dia 13/1/2024, Deus disse: não toquem, não maltratem. Em relação à sua melhor amiga, a menina dos seus olhos. Está lá no vídeo também, se quiser confirmar. Aquilo lá eu escrevi, Deus foi ditando e eu escrevendo. Eu não inventaria isso, que eu tenho o temor de Deus. E até o momento que aconteceu, Deus já deu várias provas, na verdade, que ele me usa na área da escrita e ele me manda escrever. E isso aí ele falou. Só estou relembrando para você entender o que está acontecendo, porque Deus me ordenou a escrever aqui o que ele me falou e depois provar por meio de textos bíblicos, demonstrando que isso faz parte do caráter zeloso dele. Então, dessa vez, ele quer que o ministro fale os textos, aí as pessoas podem ler em casa, confirmar que Deus, ele é assim, a essência dele é assim mesmo. Agora que eu vou contar uma experiência, certo? Tem a ver com isso, com esse mesmo desabafo de Deus, a continuação do desabafo. No último sábado, dia 13/1/2024, no mesmo dia que postei o último vídeo de tardezinha, quase de noite, eu estava passando pano na casa, eu vou explicar aqui como foi a experiência. Foi assim, um sábado, quase de noite, de tardezinha, eu fui passar o pano na casa. Eu gosto de limpar o chão com zab, que fica bem cheirosinho, e eu começo geralmente pela sala. A sala da minha casa é pequena, a cozinha é maior. E aí eu começo pela sala e vou limpando os corredores, os quartos, e por último eu deixo a cozinha, que é maior. E no momento que eu já estava passando o pano no chão da cozinha, eu pensava o seguinte na minha mente: assim que eu terminar de limpar a cozinha, eu vou fazer mais um pouco de exercício no meu ateliê, em seguida eu vou tomar um banho e deitar um pouco. Esse era o meu pensamento. Mas aí eu senti aquele... Deus começou a ministrar para mim. Aí parou o meu pensamento natural e Deus ministrou para mim e começou a me falar coisas. Eu entendi como uma continuação do desabafo do último vídeo. Eu entendi claramente que era isso. Ministrar, e eu continuava limpando o chão e ouvindo aquilo. Ouvindo, eu falei, meu Deus, e ministrou nomes de pessoas. Fez o desabafo da indignação dele, das pessoas tentando maltratar a menina dos seus olhos. Repare que eu nem sei, eu não abro o vídeo, não leio texto, nem sei o quê. Porque eu poderia falar, Deus, eu posso ignorar. Senhor, fazer como Moisés, eu não me importo, Senhor, eu posso ignorar e não me deixar levar por isso. Acontece que Deus ficou indignado e começou a me contar as coisas. E, ao mesmo tempo, eu lutei um pouco contra o pensamento que eu pensei, não, eu quero fazer meu exercício, estou muito empolgada com o meu exercício físico. Aí, e Deus ministrando, escreva. E eu já estava quase terminando de limpar o chão da cozinha. Foi aí que Deus me convenceu. Escreva e fale sobre o assunto no vídeo. E aí eu entendi, eu tenho que obedecer uma ordem direta. Ele fala, escreva, fala o tema para escrever. Às vezes dito que eu devo escrever, é assim. E aí eu fui, terminei de limpar o chão da cozinha e falei, só vou tomar meu banho, porque eu estava toda suada. Estava muito calor e eu limpando a casa. Se eu vou só tomar meu banho, vou diretamente escrever. E aí eu deixei para fazer o exercício já de noite, acho que perto de 10 horas antes de dormir. Mas eu fui obedecer porque eu senti Deus me cobrando. Escreva o que ele estava falando. Aí eu fui escrever aqui, eu falei para você, tá? Aí ele me fez mais um desabafo assim, continuação do desabafo lá. Então, esse vídeo aqui representa a continuação do último que eu coloquei. Ele falou o nome da pessoa, viu? E disse, não precisa citar, porque ele sabe que é ele. Falou que a pessoa demonstrou comportamento contra Deus, comportamento contra Deus, e ódio contra mim. E isso depois de assistir ao vídeo postado no último sábado. Ele orou, demonstrando revolta, como se tivesse razão em alguma coisa. Como se não bastasse tentar transferir seu erro para os outros, tentou transferir até para Deus. E em relação à minha pessoa, Deus disse, ele fez ataques pessoais contra você. Eu avisei, eu vou moer. Ele me paga, eu vou me vingar dele. Com todas as letras, diante de Deus. Olha pra mim, você acha que eu estou com cara de que estou mentindo? Eu tenho o temor de Deus na minha vida, eu não inventaria isso. Deus falou com todas as letras, citou pra mim o nome da pessoa. Eu fico com dó, sabe, da pessoa. Eu tenho um sentimento humano e frágil, principalmente de mulher. Mas na avaliação de Deus, ele achou grave demais. E ele
eu vou morrer. Ele me paga, eu vou me vingar dele. Falou isso, e o nome da pessoa, mas como não é obrigatório citar o nome, graças a Deus que não é, porque é constrangedor citar o nome. Depois disse que ele estava opresso por demônios, com a permissão de Deus, pois a inveja que ele nutria no coração virou ódio. Deus sondou os segredos do coração e falou, a inveja que ele nutria virou ódio. E o ódio, você sabe, né, é um convite para demônio entrar. O ódio é um convite para a entrada de demônios. Então Deus falou essas coisas para mim. E aí eu fiquei assim um pouco nervosa, assustada. Não com a decisão de Deus, que eu entendo. Deus age sempre de maneira correta. Mas assim, pensando na situação que essa pessoa vai ficar, misericórdia, terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Deus vive, a pessoa caiu mesmo. Aí Deus concluiu assim. Ele concluiu assim. A situação dele se agravou ainda mais. E eu, Deus, farei o que disse. Vou mandá-lo para o fundo do poço, até ele aprender a respeitar a mim e a você. Então, Deus se sentiu desrespeitado, ele mesmo e a mim, que sou amiga de Deus, né? E Deus continuou, não parou aí. Ele continuou, eu fui até escrevendo aqui para não esquecer. Começou a citar nomes de pessoas que ele vai pedir contas. Uma é uma mulher cujo nome começa com a letra T, ele falou para mim o nome. Ele vai pesar a mão no ministério e na família, porque ela aceitou ser cúmplice e praticou injustiças. Vai passar vergonha em público. Um outro, seu nome começa com a letra D. Começou a mandar várias mensagens ofensivas e sem nexo na avaliação de Deus. E esse também será castigado, dentre outros que cede voz e espaço para o mal. Quem for cúmplice de erros vai pagar caro também. Quem tentar atingir será atingido em dobro. Deus tomou todas as afrontas contra ele mesmo e vai mandar as respostas. Aguardem. E ele também disse que tem um doente de ciúmes. Está com a alma enferma de ciúmes carnal. Para este eu pergunto, até você, misericórdia, Senhor. Se cuide, busque a terapia, oração, jejum, você precisa de acompanhamento. Eu fiquei com dó dessa pessoa, mas Deus me mostrou assim, que ele está doente de ciúmes e é ciúmes carnal. É o tipo de ciúmes que eu explico aqui, perigoso mesmo. Então, ele se sentiu incomodado já porque nos meus vídeos tem fotos também, ele não quer exposição com fotos, então ele fica assim, sabe, com esse ciúmes carnal e doentio. Alguém que estava na lista de amigos, era para ser amigo só. Imagine se fosse marido e mulher. Desculpe. Então, assim, o ciúmes carnal é um pecado, é brecha para o inimigo e pode virar uma doença. Então, tudo isso Deus foi ministrando para mim. E para esse eu deixo um conselho. Busque ajuda, terapia, oração, jejum, leitura da palavra. Aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Em relação à brecha, o que é espiritual, tem que confessar. Pelo menos a Deus, em 4 paredes. Confessa, pede perdão e abandone. Caso contrário, vai sentir a mente perturbada mesmo, sabe? Não vai conseguir parar de pensar, vai ficar preocupado, enfim, pode ter pensamentos obsessivos, compulsivos, dificuldades de dormir e tudo mais. Porque o ciúmes carnal gera isso. É mais perigoso do que você imagina, tá? Então, daí Deus falou, deixe referências bíblicas que falam do meu zelo e minha ira. Eu, Deus, tomo vingança quando sou provocado. Eu não gosto de afrontas. Penso que ninguém tem o direito, considerando o fato de que eu sou Deus, criei os céus e a terra. Sou o dono de tudo, tudo é meu por direito. E repito, nessa história eu dou a última palavra. Com toda a sinceridade da minha alma, ele foi ditando e eu escrevendo isso. Aí eu fiz o que ele orientou, né? Eu peguei as referências bíblicas, anotei, tem várias referências que você quer pegar um papel e caneta, porque eu não posso ler tudo. Daqui a pouco eu tenho que sair, vou para Avivar, e eu não posso ler tudo. E é importante, Deus quer que prove contextos bíblicos, referências sobre o zelo e a ira de Deus, para entender que de fato, de verdade, a essência dele ele é assim. Então ele quer que prove na Bíblia. Eu anotei só alguns textos, tem muito mais do que isso, viu? Vou ler aqui o que eu anotei. 1 Reis 14, 22, Ezequiel 5, 13, Zacarias 8, 2, Naum 1, 2, Colossenses 3, 6, Salmos 78, 31, Salmos 53, Efésios 5, 6, Romanos 1, 18, Apocalipse 15, 1, 7, 1 aos Tessalonicenses 2, 16, Jó 4, 9, Romanos 2, 5, Deuteronômio 6, 15. Esses textos, eu acredito que já provam o suficiente para você entender que, de fato, Deus age assim como eu estou falando. Deus quer que prove na palavra, tá? Agora eu vou te pedir licença só mais um minutinho.
O capítulo de hoje ainda não terminou. Bom, eu gostaria de terminar esse vídeo com um assunto mais leve e agradável, um assunto mais romântico. Eu fiz recentemente estudos falando de Isaac e Rebeca, né? Que Deus deu discernimento de que aconteceu entre eles uma espécie assim de ligação espiritual. No reino espiritual, Deus fez uma ligação antes mesmo do encontro físico deles. Foi o que aconteceu com Isaac e Rebeca. E no sentido de amizade, aconteceu com Davi e Jonatas. Então, uma conexão no reino espiritual, uma espécie de elo, um mistério de Deus que acontece, que as pessoas envolvidas sentem algo diferente no coração, né? Então, assim, toda experiência com Deus mexe com estruturas emocionais. Então, Deus é que trabalha nos aspectos emocionais. E Isaac e Rebeca não é o único casal da Bíblia que aconteceu isso. Que o toque do Espírito Santo de Deus, ou seja, Deus agir como uma espécie de cupido, lança uma flechinha no coração de um, uma flechinha no coração de outro, e ele sente, assim, essa conexão, né? Algo assim, sobrenatural, um toque de Deus. Então, não foi só Isaac e Rebeca. Tem um outro casal que também aconteceu essa conexão. Veja se você identifica, se eu não te falar o nome. Pense em um casal da Bíblia e que aconteceu assim, uma conexão, algo muito lindo entre eles, uma união de propósitos. Será que você consegue identificar se eu não te falar? 3 segundos para pensar. Consegue? Não, né? Pois é, eu explico. Mistérios de Deus nos relacionamentos amorosos. O casal é Esther e Assuero. É isso mesmo, entre Esther e Assuero também aconteceu uma conexão e Deus sensibilizou o coração dos dois, com o objetivo do propósito, que o propósito foi o propósito de Esther, né? O livramento do extermínio total, que Deus livrou, a preservação dos remanescentes e tudo o que aconteceu, na verdade, que Deus deu vitória ao seu povo e ao mesmo tempo a derrota de todos os inimigos de uma única vez, que foi o desfecho da história de Esther. Então, eu gostaria de encerrar esse vídeo com um assunto mais leve e agradável. Para mim, que sou toda romântica, eu acho lindo essas histórias. Então, eu vou encerrar esse vídeo com esse assunto, tá? Um assunto que eu poderia chamar de perfeito. Quando eu assisti a minissérie sobre a vida e a obra de Esther pela Rede Record de televisão, algumas cenas envolvendo Assuero e Esther chamaram muito a minha atenção. Sempre os filmes e minisséries em feito colocam muito romance. Mas eu achei lindo e vou comentar o que mais chamou a minha atenção na história, tá certo? Na verdade, a Record investe muito nos cenários, vestimentas, tudo fica muito, muito interessante. Inclusive o Gênesis, que eles fizeram o Jardim do Éden, colocaram o fruto azul. Inclusive eu achei que não combinou nada azul, mas a Bíblia não fala a cor do fruto. Quando você conhece a palavra de Deus, você consegue filtrar, entende? O que é realmente bom, produtivo, o que é bíblico. Mas eles enfeitam, não tem nenhum filme ou minissérie para você dizer que tá 100% como está na Bíblia. Eles colocam, e nesse que eu assisti eu tinha muito romance, mas eu achei as cenas tão lindas e copiei aqui o que chamou mais a minha atenção. Tá certo? Então, na abertura da minissérie, dizia assim:
Na narrativa de cara está cativa o eunuco Regai, que era o principal responsável por cuidar da beleza das mulheres. Era 1 ano de preparação antes de ver o rei. Pele, cabelos, maquiagem, joias, vestidos. E ela recebeu um tratamento diferenciado, porque era doce, gentil e encantava a todos. Então, Estela chamava a atenção não só pelo caráter e a beleza física, também a doçura. Era sábia, doce, e essa doçura cativava. Então, de cara, né, o Regai gostou dela e deu um tratamento diferenciado. Ela era pessoa simples e continuava na sua simplicidade, mas cercada de joias, vestidos, de tudo. Mas ela era uma pessoa de Deus, temente a Deus, e tinha dentro do coração dela a mesma simplicidade e pureza diante de receber a coroa. Foi o primeiro concurso de beleza da história da humanidade. Ela estava cercada de mulheres belíssimas, não tinha só ela linda, mas como ela foi escolhida por Deus e a beleza interior, o caráter, o que estava dentro dela, refletia o brilho para fora, entende? Então, de fato, era uma mulher especial. 1 ano de preparação de beleza. Imagine, uma mulher que já era linda, 1 ano se preparando antes de ver o rei. Então, assim, na Rede Record apresentou uma moreninha bem linda, de cabelos longos, eu esqueci o nome dela. O Assuero também muito simpático, muito bonito. Nessa minissérie ele era muito lindo, inclusive Esther achava ele lindo também. Então, vou continuar aqui. Ela era gentil e encantava a todos. Assuero, ao ver pela primeira vez, achou linda e, como era o costume daquela época, tentou tocar nela. Era o costume, né? Então era assim. Inclusive o rei podia ter 1000 mulheres, concubinas. Naquele tempo era assim e era normal. De cara, ela se afastou um pouco e ele estranhou. Ele era o rei e podia tudo. Ela resistiu a ficar com ele na intimidade antes de conhecer melhor ou antes de se sentir preparada emocionalmente para aquele momento. E falou para ele com todas as letras. Na minissérie, viu? Eu não estou falando aqui o relato que eu li na Bíblia, eu estou contando a minissérie, que já estava enfeitando a história toda, né? Eu gostaria de entregar o meu corpo para o homem que conquistar o meu coração primeiro. Ela disse isso para ele. Então, Assuero respeitou a recusa dela naquele momento e disse: Esther, eu não sou um homem de fugir de desafios. Se você quer que primeiro eu conquiste o seu coração, eu vou conquistar. Assuero falou isso para ela. Daí, então, Assuero começa a se aproximar como amigo. Em algumas situações, ele tenta cativá-la, ele convida para ler antes de dormir. Um rei tinha muitos problemas para resolver, então Assuero tinha, né? Muitas situações e problemas. E às vezes dava insônia, né? No relato mostra dava insônia. E aí ele pedia um empregado dele para chamar Esther, para ler para ele, porque só a voz já acalmava ele. Ele achava tão doce, ele gostava de ouvir a voz dela. E aí eu me lembro de cenas, ela lendo os pergaminhos, e ele lentamente ia dormindo, e acabava dormindo. Aí teve um momento que ele fingiu estar dormindo, fechou só os olhos e ela olhou, eu acho que ele já está dormindo. Deu um beijinho na testa dele carinhosamente e saiu dos seus aposentos. E ele foi e sorriu, porque ele queria mesmo receber o beijinho dela, né? Desculpe. Então mostra assim muitas cenas românticas de conquista, ele tentando conquistar ela dessa forma, né? Aí o som da voz dela acalmava e ele pegava no sono rapidamente. Aí tem essa parte que ele deu o beijinho que eu achei muito lindo. Ele já estava quase dormindo. Em outra situação, ele convida para um passeio a cavalo, eu achei isso lindo. No jardim do palácio. Então, o jardim lindo, lindo, o palácio lindo. Os guardas queriam acompanhar e Assuero diz assim: eu quero ficar só com ela. Eu quero ficar só com Esther. E aí ele disse para ela: você alegra os meus dias. E pega na mão dela. E ela aceita o toque na mão. Ela aceita o toque, não, ela aceita o carinho. O que ela não queria era uma intimidade profunda, porque ela disse: primeiro deve cativar o meu coração. E ele disse: eu não sou um homem de fugir de desafios. Eu vou te conquistar. Muito lindo, gente. Aquele cenário de um jardim perfeito deixa ela encantada. Toda mulher gosta de flores, na verdade. Aí ele chama e ela aceita o convite. Ele pega uma florzinha e dá para ela. Lembrando que essa atitude derrete o coração de qualquer mulher. Mulher ama receber flores. Ele pega na sua mão, ela retribui. Ele tenta beijá-la e ela se afasta. No dia do passeio acontece isso. E aí continua conversando, perguntando tudo sobre a vida dela, sobre a sua infância, sobre tudo. Ele estava admirado com a sabedoria, doçura e sensibilidade dela. E aí ele começa, né?
Toda pessoa apaixonada tem interesse em saber a história de vida. Então ele começa a perguntar tudo sobre a infância, e ela começa a contar, e ele conta sobre o dele também. Ele tenta, eu quero mostrar para você a minha história de vida, eu quero mostrar para você quem eu sou. Então ele começa a fazer isso também, a Soeira. E os dois conversando como amigos, mas ele perdidamente apaixonado por ela. Né? Aí chega um momento que os dois estão sentados naquele cenário que parecia o Jardim do Éden, forraram um pano no chão como um piquenique, e ela sem falar uma palavra, né? Ela não falou nada, só com os olhos ela diz: eu já estou gostando de você, eu estou aprendendo a confiar em você. Esther disse isso? Não, ela não disse, ela olhou para ele era um homem maduro e percebeu que ela estava expressando dessa maneira. Ela já estava, apesar de que ela se afastava um pouco ainda, mas ela estava expressando, né, que admirava ele, que estava também encantada por ele. E ele muito feliz com a situação. Um homem experiente e maduro percebe isso só ao olhar para a mulher. Então ele estava percebendo. Isso nessa situação que os dois estão em uma espécie de piquenique, né? E aí era como se Esther pudesse enxergar ele por dentro e compreender todos os segredos do seu coração. Era uma química, um mistério, uma forte atração. Como ela tinha intimidade profunda com Deus, ela sabia o que Deus estava fazendo no coração dos dois. Ela entendia perfeitamente. A conexão de Esther era com o próprio Deus também, uma mulher de intimidade profunda com Deus. Então, assim, ela entendia os mistérios, ela compreendia o que Deus estava fazendo, o que Deus ia fazer no futuro, a preparação de tudo. Esther sabia. No coração dela, ela sabia. E Assuero não sabia tudo, ele não entendia tudo. Assuero, quando Esther conheceu, ele era um rei pagão, era temperamental, impulsivo, tanto que expulsou a outra rainha simplesmente porque ela não aceitou comparecer quando ele chamou. Então, assim, era muito impulsivo, temperamental, mas depois de conhecer Esther, ela influenciou muito, ela transformou muito o jeito dele. Eu não sei se ele se converteu, a Bíblia não fala da conversão dele, mas ele ficava admirado com a fé dela, com a doçura, com a sabedoria e principalmente com a beleza, né? Porque a beleza feminina, de fato, hipnotiza. Né? A mulher, quando é muito linda, de fato, só a beleza em si já faz isso mesmo. É natural, né? Deus fez a mulher como a parte bela da criação. Então, Deus colocou toda a beleza na parte feminina mesmo. E isso realmente mexe muito com os pensamentos, com os sentimentos masculinos. A beleza da mulher sempre foi assim. Vou dar um exemplo aqui, claro, foi Sarai e Abraão. Nós sabemos que Sarai era belíssima, a Bíblia fala da beleza dela. E eles chegaram em uma determinada cidade e lá o rei tinha o costume de sequestrar, colocar no seu harém as mulheres bonitas e matar os maridos. Tinha esse costume, né? O relato bíblico diz isso. E Abraão foi e mentiu, falou uma meia verdade. Não fala que ela é minha esposa, fala que é minha irmã, porque era minha irmã, né? Para ver, porque ele queria permanecer vivo. E ela era tão linda, chamou a atenção e, de fato, foi levada para lá, para próximo a esse rei, pro harém das mulheres. Mas ele não conseguiu tocar nela. Sarai, a esposa de Abraão, Deus não ia deixar. Então, Deus colocou enfermidades neles e depois falou, a mulher tem marido. Então, assim, só toca quem Deus permite tocar, entende? Então, na geração escatológica, que Deus revelou que tem ungidos, tem no plural ungidos, mas Deus, ele dá recompensas, presentes específicos. Então, Deus tem um presente, uma pérola preciosa, especial para um dos ungidos, e não para vários ungidos. Esse presente especial que Deus escolheu, ele diz, Deus avalia assim, Deus é um Deus que recompensa, entende? Deus analisa, Deus sonda os segredos do coração. Eu vou dar esse tipo de recompensa porque eu acho que esse merece essa recompensa. É um tipo de recompensa que todos os ungidos gostariam. Não, eu quero para mim, eu também sou ungido, porque tem muitos ungidos e Deus vai abençoar. Mas Deus decidiu que vai dar uma recompensa especial e única para um dos seus ungidos brasileiros, ok? Então, voltando aqui ao estudo, né? Estavam os dois, e Esther compreendia os mistérios. Eles voltam ao palácio e o romance continua. Os dois têm diálogos apenas com amigos. E fica assim um bom tempo as cenas mostrando o relacionamento de amizade entre eles dois. Até que um dia ele entra numa sala do palácio e olha para ela. Naquele dia ele estava belíssimo e radiante e ele elogia. E diz assim, quando eu olho para você, o meu coração dispara, você está linda. Ele se declara dessa forma, Assuero já estava ali, estava querendo agarrá-la,
de tanto amor por ela, convivendo no palácio, pertinho, aquela aproximação, aquela amizade, e ele respeitando a decisão dela. Você precisa conquistar meu coração primeiro, minha confiança, meu coração. E ele tentando. Mas quando ele disse isso, ela estava parada, ela olhou para ele. Eu achei linda essa cena. Quando eu olho para você, meu coração dispara. Ela sorri e diz assim. Ela sorri, agradece o elogio e confessa para ele que está difícil para ela ficar longe dele. Diz que o coração fica angustiado de saudades e em aflição por estar distante fisicamente. Ela confessa isso para ele naquele momento. Então, ele se aproxima bem pertinho dela e pergunta: Você está me dizendo que eu conquistei o seu coração? E ela responde: Sim, meu senhor, ele é todo seu. Ela responde dessa forma para Asuelo: Você cativou o meu coração, ele é todo seu. Depois ele beija ela na cena de amor mais linda e emocionante, porque depois do beijo ele se declara para ela e os dois trocam juras de amor. E depois tem a coroação. Faz toda aquela festa para Esté e coloca a coroa nela. Em saber que Deus é o autor do amor e o autor da história, ele cria uma situação, um momento e faz uma conexão, um elo formado por Deus, com a aceitação das pessoas envolvidas. Ninguém consegue destruir, apagar ou anular. Um toque suave do Espírito Santo de Deus, provocando o mistério que alimentava a relação dos dois. Era um mistério, era o toque do Espírito Santo de Deus que alimentava a relação dos dois. O que eles mais queriam era ficar pertinho um do outro, se tocar, se abraçar, para ficar bem juntinhos para o resto da vida. A história termina, os dois na janela do palácio, eles se beijam, fecham as cortinas e aparece o nome Fim. Ai, gente, que romântico. Agora eu preciso sair porque eu vou trabalhar na Vivar. Tem uma pessoa lá esperando para conversar comigo, entrou em contato comigo no privado e ela quer somar o trabalho. É uma professora da Assembleia de Deus, eu tive boas referências dela e eu vou a pé porque eu estou fazendo meu exercício, então eu preciso sair agora, tá bom? Já tô atrasada. Oh, meu celular. Tchau, tchau.